Olá, você já ouviu falar sobre uma dinamite do poder de Deus na sua vida? Vamos conversar um pouco sobre isso? Olá, um dos assuntos que eu mais amo no estudo da Palavra de Deus é o próprio estudo da Palavra de Deus. Eu sou um estudante, um amante da hermenêutica, que é a arte e a ciência de interpretar a Bíblia. Eu ensino isso. Inclusive nós temos a Academia da Interpretação Bíblica, onde nós damos um treinamento para as pessoas de como interpretar as Escrituras, e eu sou apaixonado por isso. E eu sei que ninguém quer ser enganado, e todos aqueles que buscam entender a Palavra de Deus, eles querem ensinar a verdade. Mas, vez por outra, nós esbarramos com algumas forçadas de barra e alguns erros na interpretação. E eu queria conversar com você sobre alguns que são muito comuns e que eu queria que você evitasse. Eu queria livrar você dessas questões que um dia chegaram para mim. Muitas das coisas que eu vou falar aqui eu fiz em algum momento, mas graças a Deus eu aprendi e posso hoje transmitir para você. Eu vou falar com você sobre as falácias exegéticas, não é? E a primeira que eu quero falar com você é sobre a semântica. Muitas vezes, eu tenho certeza que você já viu algum pregador num culto ele pegar um texto, ele ler o texto e dizer: essa palavra aqui no grego ela quer dizer isso, isso, isso. E em hipótese alguma estou dizendo que não se deve fazer isso. Em hipótese alguma estou dizendo que isso é um mau hábito. Muito pelo contrário. Nós devemos mesmo buscar e estudar a palavra de Deus nos seus originais. Isso traz muita clareza, isso ajuda a entender. Existem palavras que não têm tradução correta, uma palavra exatamente correspondente. Existem conjugações que não existe uma conjugação correspondente no idioma traduzido. Então, por isso, é um bom exercício você estudar as línguas originais da palavra de Deus. Ainda assim, muitas vezes quando você, por exemplo, vai estudar as palavras no grego, você vai ver que muitas palavras no grego elas são junções de duas outras palavras. Ou então, essa palavra surgiu disso, disso, disso e daquilo. O que é verdade. Muitas vezes descobrir a origem semântica da palavra vai nos ajudar. Mas, contudo, entretanto, todavia, muitas vezes algumas forçações de barra acontecem, onde ao estudar a semântica e ao perceber duas palavras que foram juntadas para causar uma, eu deixo de estudar a palavra formada e começo a me aplicar demais às outras palavras que geraram a palavra que eu estou estudando, e eu começo a me distanciar do assunto daquela palavra. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil para você. A palavra butterfly em inglês, ela é a junção de duas palavras. Butter, que quer dizer manteiga, e fly, que quer dizer ou voar ou mosca. Mas a palavra butterfly é borboleta. Agora, a borboleta não é uma mosca de manteiga, nem é uma manteiga que voa. A borboleta é a borboleta. Acontece que semanticamente a palavra borboleta vem de butterfly. Um exemplo que eu costumo dar nas minhas aulas é a palavra nice em inglês. A palavra nice em inglês vem do latim necius. Acontece que nice é legal, agradável. Necius é tolo, estúpido. Mas ao longo do tempo a palavra simplesmente mudou o seu significado. Ao ingressar em outros idiomas e ser falada em outros lugares, ela mudou o significado. E é perigoso você ir diretamente na semântica e ignorar se essa palavra mudou, se era de fato isso que o autor bíblico tinha em mente quando estava usando aquela palavra. Um erro parecido com esse é o anacronismo semântico. O que é um erro de anacronismo? É você citar um contexto histórico que não se encaixa na história que você está narrando. Não é? É você colocar você vai fazer uma novela de época e coloca um tipo de roupa que não se usava naquela época. Isso é um erro de anacronismo. E algumas vezes acontece o chamado anacronismo semântico. As pessoas citam coisas que são posteriores àquelas que os autores bíblicos tinham para usar. Vou te dar um exemplo para facilitar. Provavelmente você já ouviu pessoas falando que normalmente na palavra de Deus a palavra grega por trás da palavra poder é a palavra dunamis. A palavra dunamis normalmente nas nossas Bíblias é traduzida por poder. Acontece que da palavra dunamis surgiu a palavra dinamite. Então, muitas vezes, as pessoas que descobrem que poder na nossa Bíblia é dunamis, elas começam a dizer que o poder de Deus é uma dinamite na sua vida.
Acontece, querido, que a dinamite foi criada séculos depois dos escritores bíblicos. Os escritores bíblicos jamais pensaram em dinamite quando escreveram a palavra dunamis. Eles tinham em mente o quê? O poder de Deus. Só isso mesmo, que o poder de Deus é capaz de realizar coisas. Séculos depois, quando criaram a dinamite, como ela tinha o poder de destruir coisas, usaram esse nome para ela. Mas dinamite não tem nada a ver com o texto bíblico. Tenha cuidado sobre isso. Um outro erro muito comum de acontecer é usar um pano de fundo duvidoso ou até mesmo falso para fundamentar doutrinas. O que é isso? Muitas vezes alguém, para expressar algo que ele quer, um princípio que ele quer que as pessoas entendam, ele conta uma história que não está no texto bíblico. Ele conta uma história de um missionário na África que vivenciou uma situação. Ele conta uma história de um grande homem. Nelson Mandela disse, Madre Teresa falou isso. E fundamenta a sua doutrina não no texto bíblico, mas num pano de fundo que não está necessariamente inserido na Bíblia. E o pior, muitas vezes faz a Bíblia concordar com o pano de fundo. Eu não sou contra usar exemplos, mas primeiro eu devo fundamentar o meu pensamento na Escritura e então o exemplo que fale sobre isso e não fazer a Bíblia encaixar com o pano de fundo. Um outro erro muito comum que eu vejo é o uso equivocado da gramática das palavras no original. Você sabe que não adianta apenas você estudar a palavra no dicionário, você tem que entender também como ela se relaciona. Deixa eu dar um exemplo. Se você pegar um verbo no dicionário, você vai ver o significado dele. Mas você precisa saber gramaticalmente se esse verbo está no presente, no passado, no futuro. Então, muitas vezes as pessoas, ao ignorar isso, ignoram se ele está na voz passiva ou na voz ativa. Por exemplo, na língua hebraica, você tem, na questão dos verbos, os chamados troncos. E às vezes um verbo num tronco tem um significado diferente do outro. E o que pode acontecer? Quando eu consulto o dicionário, eu vejo nos vários troncos algum significado que eu goste. E aí eu ignoro os outros. Mas será que a palavra está na conjugação certa que eu estou traduzindo? Um erro que acontece muitas vezes sobre isso está em Isaías capítulo 45, versículo 7, que é um texto muito difícil, que muitas pessoas têm dificuldade com ele, que diz que eu sou o Senhor Deus. Deixa eu ler isso com você, Isaías 45, 7, que diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Algumas pessoas têm muita dificuldade com essa expressão, crio o mal. Eu mesmo não acredito que Deus faz o mal, mesmo esse texto não dito isso aqui. Mas não faz o mal moral, Deus não realiza uma obra má, Deus não é movido por maldade. Mas aqui, afinal de contas, o nosso tradutor traduziu, eu crio o mal. E aí, se você for consultar a palavra crio aqui, ela no hebraico é a palavra bara. E olha só que coisa interessante. Bara, ela no tronco, em um tronco ela é criar, moldar, formar. Em outro tronco, ela é, no tronco piel, ela é cortar. E no tronco irfio, ela é engordar. Então, dependendo do tronco de conjugação hebraica que você use a palavra bara, ela pode significar criar, ela pode significar cortar e ela pode significar engordar. E aí, seria muito legal se tivesse escrito eu faço a paz e corto o mal. Seria ótimo. Mas isso nem encaixaria com o contexto do texto todo. Vamos fazer um vídeo mais pra frente sobre esse texto aqui. Só vou deixar você com a água na boca. Acontece que a conjugação aqui está no tronco, que deve ser traduzido por criar mesmo. Está dizendo isso. Então eu não posso forçar uma interpretação se ela não está correta gramaticalmente. Eu tenho que respeitar a gramática das palavras originais. Um outro tipo de falácia é a falácia lógica. E ela é muito perigoso. Muitas vezes as pessoas falam, se a Bíblia diz isso, e aí eles começam a criar premissas. Então é assim, assim. Se Deus não é assim, então Deus é assim. E isso é perigoso por quê? Porque se as minhas premissas lógicas,
elas têm que todas elas estar alinhadas com as Escrituras. Eu não posso dizer porque Deus não faz isso, ele faz isso, se a Bíblia não diz que ele faz isso. Eu só posso dizer que Deus faz ou deixa de fazer algo que a Bíblia diz que ele faz ou deixa de fazer. Se eu estou dizendo coisas sobre Deus que ele não revelou para mim sobre ele, eu não estou servindo a Deus. Isso é um Deus inventado. Eu só posso adorar ao Deus que se revela a mim como ele se revela. Por último, um erro muito comum e grave é que as pessoas usarem o sentido das palavras no português ou uma única versão que encaixa com aquilo, interpretar baseado na versão bíblica. Primeiro, se você vai fazer um estudo criterioso das Escrituras, você não deve usar dicionário da língua portuguesa se você lê em português a Bíblia. Você deve buscar dicionários bíblicos ou dicionários de grego e hebraico, porque a Bíblia não foi escrita em português. Segundo, eu gosto muito de sempre consultar os textos que eu estou estudando em máximo de versões possível. Por isso que eu uso Bíblia eletrônica, porque aqui eu tenho a capacidade de ter centenas de Bíblias, centenas de versões. Então, às vezes eu vejo isso acontecer. Existem 30 versões dizendo a coisa de um jeito, e aí a pessoa encontra uma única versão que diz da forma como ele gostaria de dizer. A partir desse momento, ele passa a afirmar que a versão correta é aquela que concorda com ele, enquanto todas as outras estão corretas. O que provavelmente deveria ser entendido como o contrário. Provavelmente essa versão é um pouco duvidosa. Deixa eu dizer uma coisa para você. As nossas versões são muito boas, não é? São confiáveis. E quando tem uma versão muito diferente das que você tem, desconfie dessa diferente, não das que você tem. Então é isso. Cuidado na interpretação. É um exercício maravilhoso, é um exercício necessário, mas ele deve ser feito com critério, não com achologismo, mas com estudo sistemático da Palavra de Deus. Por isso também nós temos aqui a Academia da Interpretação. Fique atento quando ela aparecer. Seja abençoado, meu querido.